Oi, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Sandy Moreira e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Então, durante aí as nossas aulas dessa disciplina, vocês vão ver a importância do Sistema Único de Saúde, a construção da saúde pública no Brasil, como que foram desenvolvidos os direitos, aí que as pessoas realmente perceberam os seus direitos e também vamos falar sobre a ética profissional. Então, hoje a nossa aula, justamente, nós vamos falar aí sobre o tema da aula de Introdução à Ética Profissional, sobre o tópico 1, que fala dos aspectos conceituais. Então, antes de iniciar, mesmo ali a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia e o dia a dia do futuro trabalho aí de vocês. Todos os trabalhos, a gente em algum momento enfrenta alguns tipos de dificuldades, principalmente porque nós somos seres sociais, nós vamos nos relacionar com outras pessoas, nós vamos conversar com outras pessoas, tanto ali os nossos colegas de trabalho, porque quem trabalha na saúde acaba tendo que lidar com muitos outros profissionais ali da mesma profissão, também de outras profissões, então a gente tem essa questão dessa interdisciplinaridade ali em relação aos profissionais de saúde e também precisamos saber lidar com os pacientes. Tem que lembrar que o paciente ele vem ele procura os serviços de saúde geralmente com dores, não se sentindo bem, quando ele já está doente. Então, vai ter que somar ali todas as características pessoais deles, social, o humor, mas a questão da doença. Então, muitas vezes nós vamos ter que realmente aprender a lidar com certas situações, saber lidar, entender que o nosso paciente é muito importante para a gente, que a gente sempre precisa ali prestar o melhor serviço, sempre pensando na saúde dele, ou em recuperar a saúde dele, e o tratando da melhor forma também. Vamos, como eu falei, precisar lidar com colegas de trabalho, conversar, realmente trabalhar em conjunto, sempre em prol ali da saúde do paciente, do bem-estar do paciente. Quem trabalha na saúde precisa ter esse entendimento. Então, não existe isso de falar mal do colega de trabalho, não existe isso de tirar a privacidade do paciente, não existe isso de falar algo que foi que aconteceu ali no seu dia a dia de trabalho como forma de fofoca. Isso não existe, tá? Então, isso vocês precisam saber. Vocês vão estar lá fazendo o seu trabalho e sempre atuando da melhor forma, e o paciente ele precisa se sentir seguro estando ali no seu atendimento, tá? Então, nós temos aí, cada profissão, principalmente relacionada à saúde, nós temos um código de ética, tá? Nós temos aí um conselho, federal, regional, que vai ali organizar esse processo de trabalho, vai nos dar ali nossos direitos, vai nos dizer nossos direitos, nossos deveres para com o paciente também, tá? Lembrando que profissionais de saúde, a gente sempre responde não só ali, de forma civil, vamos falar assim, mas também através do nosso código de ética e do nosso conselho, tá? Profissional. Então, tem que ficar atento a isso, tá? Nós precisamos ter esse conhecimento, essa noção sobre a nossa profissão, sobre o que a gente pode fazer, sobre o que a gente não pode fazer, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos conceituais da ética. A sociedade, pessoal, ela vive uma crise de valores, mas a ética, ela ainda permanece intacta, tá? Então, a ética, ela vem aí há muito tempo, e ela realmente é algo que é muito necessário, para a sociedade, para a evolução do ser humano, para que a gente realmente não se autodestrua, Porque através da ética a gente consegue entender, consegue ali colocar, na verdade, em prática, esse entendimento de que a gente precisa respeitar o espaço do outro, precisamos respeitar a ideia do outro, para que a gente consiga, assim, viver em paz, Uma das questões mais importantes da conceituação ali da ética é de que ela trata de princípios, tá?
Então, a gente lida ali com princípios, um pensamento reflexivo sobre as normas e valores, tá? Que regem ali as condutas humanas. Então, ela tem essa questão, né, esse entendimento do que... percebam que para que a gente viva bem em sociedade, nós precisamos de regras, nós precisamos ali de limites, entender que eu não posso invadir o espaço do outro, porque senão todo mundo ia querer ter razão, né? Sempre um ia querer estar à frente do outro, passando por cima do outro, né? Por cima dos valores do outro e querendo se impor, né? Porque é natural do ser humano. Então, a gente precisa ter limites, sim. Existem aí aspectos éticos e legais, tá? Que envolvem as diferentes classes profissionais de saúde, como eu falei para vocês. A gente tem o nosso código, né, de ética, nós temos ali o nosso conselho federal ou estadual, que é muito importante para cada profissional, que vai aí regulamentar a nossa profissão, também lutar pelos nossos direitos e também ali, né, colocar limites para os profissionais que não estão agindo da forma correta, tá bom? Nós precisamos entender, pessoal, os conceitos sobre ética, legislação, sobre bioética e outras características aí que permeiam esse assunto, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o tema da aula de Introdução à Ética Profissional, o tópico 2, tá? Que fala sobre ética, realmente. Então, os primeiros filósofos, eles diziam, né? Ética é a morada do homem. Eles entendiam, né, como se a ética fosse ali a casa, né? Algo que fosse nos dar felicidade, que fosse nos dar calma, paz na sociedade ali. Lembrando que lá, né, nos primeiros filósofos, tudo se resumia às cidades, realmente, né? Aquela população ali que vivia. Essa morada seria justamente um local em que seus habitantes eles poderiam ter segurança, né? Se sentir seguros e que se vivessem ali segundo as leis, né, existentes nessas cidades, eles teriam essa felicidade, né? A ética ela é definida de uma forma ampla ali como a explicitação teórica dos comportamentos morais, tá, do agir humano, na busca ali do bem comum e também da realização individual. A ética profissional é uma das áreas ali desse conhecimento mais importante para o ambiente organizacional. Então, quando a gente fala de ética, percebam, se não existisse a ética, pessoal, realmente as pessoas iam se autodestruir, né? Porque as pessoas elas não entenderiam. Eu ia falar, esse objeto é meu. Aí outra pessoa, não é meu. E aquilo ali iria provavelmente se tornar uma briga sem fim. A ética ela nos traz valores, ela nos traz limites. Isso é certo, né? É certo, é errado, eu posso fazer, eu não posso fazer. Então, logo que a criança nasce, que ela vai se desenvolvendo, a gente vai passando, né, valores da nossa sociedade ali para essa criança. E assim vai se desenvolvendo ali, né, para que se tenha respeito pelo próximo, né, para que realmente consiga viver bem em sociedade, agindo da forma correta, né, considerada ali por esses valores. Então, ela estuda os atos morais praticados tanto, né, pelo empregador, no caso a ética profissional, quanto pelo empregado nas relações trabalhistas. Então, quando a gente trabalha, ou a gente é o empregador, o chefe, o patrão, ou a gente é ali o empregado. E nós precisamos saber lidar, né? Então, tudo é uma questão de respeito, né, de entendimento do que se deve, né, dos seus deveres e dos seus direitos também. Hoje, a ética, ela assume ali novas ideias, até porque, né, até poucas décadas, os valores eles eram totalmente voltados, tá, ao indivíduo e à sua comunidade em torno, tá? Então, como eu falei para vocês, os primeiros filósofos eles trouxeram ali essa ideia, né, da ética, mas muito voltada para aquela sociedade ali que vivia nas cidades. Então, era muito limitado. Hoje, né, a gente tem um avanço e a gente consegue entender as diferenças ali culturais, morais, né? E a ética ela nos traz isso. Como eu falei, é o que faz ali, é uma linha, né,
para que a gente tenha esse respeito, né? Por exemplo, entre os países, para que não aconteça guerra. Existem ainda? Existe. Mas, assim, se não existisse esse conceito de ética, esse entendimento, né, de respeitar o outro, a cultura, enfim, os valores morais, a situação com certeza estaria muito pior, tá? Então, hoje ela assume esses novos ideais, né? E é assim, e aí sim, esse conceito de morada, né, ele seria expandido para toda a esfera terrestre, para todo mundo ali, levando os conceitos iniciais de bem, né, e mal a todos os seres vivos, tá? Ou seja, para compreendermos aí onde queremos chegar enquanto seres humanos, né, precisamos ali debater quais são os valores considerados realmente necessários e como queremos viver. Então, como que a gente quer viver? A gente quer viver seguindo as regras da sociedade? A gente quer viver respeitando o outro, a opinião do outro? Ou eu quero impor, né? Eu quero ser ali, eu quero impor tudo que eu quero, o que eu gosto, ou os meus valores para o próximo. Então, lembrem-se que ética é respeitar, né? É respeitar o limite do outro, é respeitar o espaço do outro, a opinião do outro. Lógico que também seguindo ali, né, o que é considerado o certo dentro da sociedade em que você vive. Ética na antiguidade, né? Aqui para vocês entenderem como o conceito de ética, né, como vocês viram lá desde os primeiros filósofos, das primeiras formas de sociedade já se existia a ética. E para você entender como, de acordo com o que foi passando, uma linha do tempo, na verdade, a ética ela foi se encaixando ali, se modificando de certa forma. Então, na antiguidade, o viver bem em comunidade, né, a teoria e a sabedoria eram considerados ali pilares da filosofia para os pensadores gregos, tá, na antiguidade, e eles foram trazidos até hoje na história pelos autores da época. Então, a gente consegue entender aí que esses pensadores, né, esses filósofos ali da antiguidade, eles trouxeram uma ideia que até hoje é muito relevante, né, e que foram pessoas muito inteligentes, que tiveram esse discernimento ali de que para que se viver, né, para que se consiga ter uma boa vivência, convivência em sociedade, precisam ter regras, limites, e que as pessoas precisam respeitá-las, tá? As ideias sobre a ética, elas eram sempre atreladas ao conceito, tá, de felicidade. Então, quando se pensava em ética, se pensava em viver bem, né, em estar feliz. Pois, para esses filósofos, o sumo bem, né, era a busca final ali da existência humana. Então, você viver bem, você estar feliz era uma realização. Não um bem individual, tá? Mas sempre pensando no bem coletivo, né, em todos estarem bem. E aí a gente tem a ética na Idade Média. Pessoal, a ética na Idade Média, como que funcionava? O historiador e filósofo Fábio Pestana Ramos, no artigo A Evolução Conceitual de Ética, ele informa que o período medieval ele foi dominado pelo catolicismo, tá, na Europa Ocidental, e vinculou aí a ética à religião e aos dogmas cristãos. Professora, eu não entendi muito bem. Então, o que eu quis dizer? Nessa época, né, da Idade Média, o conceito de ética ele ficou atrelado aos ideais da igreja, né? O que a igreja falava que era o que era certo, né? O que a igreja falava que era antiético, o que é errado. Então, quem comandava, né, quem ditava as regras era a religião, né? A questão ali da igreja católica. Por exemplo, as ideias ali de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo foram ali fortes influenciadoras da época, tá? As concepções filosóficas deles eram leis naquela época. Então, era o que eles falavam era o que era considerado certo ou errado, tá? E aí a gente tem a ética na Idade Moderna. O que aconteceu? Com a ciência, né, como a ciência avançava e voltava aí a ideia do homem como centro das ações, né, e decisão, o antropocentrismo, tá? Então, a partir dali, parou aquela ideia de que a igreja, né, que falava ali, a religião é que comandava. Então, passou ali a ser o ser humano, né? Como que essas ideias, o respeito ao próximo,
Esses ideais, eles mudaram. A religião já não tinha, como eu falei, o mesmo papel, né, de outrora, e a política vinculada ali à realização do cidadão, ela começou a ser retomada, né, os direitos da população, de fato. E aí a sociedade começava a pensar, né, o sujeito a se aprimorar por meios ali legítimos também do Estado, agir como fomentador e garantidor de condições, trazendo ali direitos individuais de justiça e subsistência, tá? Então, a partir daí, as pessoas começaram a tomar consciência dos seus direitos, exigir, e o Estado precisou garantir isso, né? Aí vem aí com as regras, né, leis, então, tudo para garantir a segurança da população. E além, né, a gente tem essas mudanças e elas foram verificadas ali na ordem social, em especial com o surgimento, por exemplo, da ascensão de uma nova classe social, que a gente tinha aí, que era a burguesia. As pessoas começaram a se distinguir em classes, né? Na Idade Moderna, a ética, né? A gente tem aí nessa ordem econômica, surgem novas formas, tá, de relações de produção e forças produtivas, e é revelada também uma nova constituição da ciência em que Galileu e Newton, né, um novo modelo de ética se estabelece aí. E a Igreja Católica, né, que antes era fundamental ali na Idade Média, vai perdendo toda essa sua função de guia espiritual, principalmente após essa reforma protestante. Então, ela perdeu, a Igreja realmente perdeu bastante força em relação à influência que tinha sobre as pessoas. E aí a gente tem a ética, né, no período contemporâneo. No século ali 18, né, a gente teve o iluminismo e ele trouxe novas leituras, tá, da ética na autonomia ali humana, né, e na crença otimista do progresso. Então ele teve aí toda uma questão de realmente esperar por algo melhor, por seus direitos, e algo bem realmente otimista. Ainda no período contemporâneo, né, exemplos como da Revolução Francesa mostram aí como a sociedade ela realmente estava iniciando um processo de diálogo e construção da Declaração dos Direitos Humanos, né? Começaram a perceber ali a importância de garantir esses direitos. Valores, né, como a liberdade, igualdade, fraternidade, foram virtudes que foram trazidas ali à tona para regular a vida dos cidadãos. Conhecer a história, né, e o pensamento humano, deslocada ali, por exemplo, né, do tempo histórico, não dá realmente uma verdadeira extensão de todo esse processo acontecido ali ao longo dos tempos, tá? Então, por isso é importante você entender como que a ética ela foi se atrelando, né, a essa passagem do tempo. Na Grécia, né, não foi diferente, pois ali os acontecimentos históricos, eles burlaram as fases de construção ali da racionalização e serviram de base ali para todo o pensamento lógico e respeito da civilização humana ocidental. Então, desde ali dos primeiros filósofos, né, os pensamentos já eram muito concretizados em relação ao respeito ao próximo, a viver bem em sociedade. Atenas, por exemplo, foi palco de muitas cenas relativas aí à introdução da ética e o estudo de formas de vida e uma sociedade ali mais racional, humana e comprometida com o outro, né, em respeito ao outro. Essa construção de valores, pessoal, em relação ali à forma de agir, a tomar decisões em sociedade, foi sendo ali realizada pelos moradores ali da comunidade ocidental, tá? No período ainda contemporâneo, né, e fez ali parte de um complexo movimento evolutivo, sendo ali retratado por pensadores na época, né, e a aquiescência ali dos moradores ao longo dos tempos. O trabalhador de qualquer área ali, no exercício da sua profissão, ele precisa ter um compromisso moral com o indivíduo, né, cliente ou empregador, organização com a sociedade, com deveres e responsabilidades indelegáveis. Então, a partir do momento que vocês assumem, né, a responsabilidade
que vocês se formam, que vocês fazem o juramento de vocês estão se comprometendo com a sociedade, com o próximo, né? Você vai servir ao próximo, você vai oferecer, levar saúde ao próximo. Então, qualquer profissional deve cumprir as obrigações e os deveres impostos pelo empregador, bem como pela profissão, como eu falei, né, que você escolheu exercer. Princípios e valores que são inerentes à prática profissional. Respeito pelo indivíduo e a sua autonomia, tá? Então, a gente precisa respeitar a autonomia do paciente, o direito de escolha dele, incorpora princípios de liberdade de escolha, como eu falei, autodeterminação e privacidade. Então, você não vai decidir pelo paciente, você vai dar opções, por exemplo, de tratamento para ele, as melhores, e ali ele vai escolher. Você pode indicar, você pode recomendar, mas ele tem o direito de escolha. Ele precisa saber o que está acontecendo com ele precisa saber qual tratamento vai ser feito, qual medicamento você está administrando, tudo é importante para ele. Beneficência, né? É algo importantíssimo para a gente, né? Para os profissionais de saúde. Afirma aí a aspiração e a obrigação do profissional em ajudar a prover sempre o bem-estar de outras pessoas. Não maleficência, né? Ela completa justamente a beneficência e exige que o profissional não faça mal ao paciente direta ou indiretamente, tá bom? Então, tem aí a questão da beneficência, nós precisamos trazer benefícios à saúde do paciente e nunca prejudicar, tá bom? Justiça, também conhecida por imparcialidade, está relacionada à distribuição de recursos e serviços, muito relacionado, por exemplo, com a equidade do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente tem que tratar o paciente da melhor forma possível, tá? De acordo com as necessidades dele, sem colocar ninguém na frente, sem privilegiar ninguém, sempre tratando de acordo com as necessidades do paciente. Então, pessoal, espero aí que vocês tenham compreendido todo o assunto. É um assunto bastante importante, muito legal, né? De que você compreenda, entenda aí que a ética profissional, que a ética é muito relevante, que nós precisamos ser, né? Vocês precisam ser profissionais ali realmente conscientizados e comprometidos com o trabalho de vocês e com os pacientes de vocês. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.